Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso evento, primeira palestra no dia de hoje, rodoviarismo aqui em Sergipe. Meu nome é Anderson das Neves Nascimento, tenho 40 anos, iniciei no órgão como estagiário, sou filho do funcionário, meu pai é técnico de estradas e rodagem. Passei pela gerência do 5º Distrito, fui diretor de operações do DR e hoje estou assumindo a cadeira de presidente do órgão. Então, é de grande validez que nesse intervalo de tempo entre estágio e a cadeira de presidente, são 14 anos dentro do órgão. Então, é uma vida, que nós temos. É minha segunda casa, como eu sempre falo. Sou muito feliz em estar no DR. O DR Sergipe me deu tudo o que eu precisava e preciso, tanto de estudo, tanto de qualidade nas obras. E a gente fica muito feliz aqui no estado de Sergipe, abraçar essas novas tecnologias nesse evento, o 26º ENACOR, 49º RAPV, essa troca de inovações, principalmente o rodoviarismo brasileiro, que estava precisando muito de um evento em cada estado, porque os problemas são iguais, agora as soluções sempre é diferente em cada local. E a gente, no nosso estado, tem o mesmo problema de qualquer outro. E para isso tem a nossa família rodoviária, para trocar informações, para trocar principalmente a inovação, a tecnologia, esses novos equipamentos maravilhosos que nós, engenheiros, estamos fazendo aqui no nosso país, para poder trazer maior qualidade nas rodovias. Cada dia mais os transportes estão aumentando suas cargas. A gente antigamente era um caminhão de 14 toneladas, hoje a gente vê caminhão com 100 toneladas, bitrem, tritrem, e a gente tem que também avançar com isso, Como o Dr. Fauzi, presidente da BDR, falou, 65% do transporte hoje brasileiro é rodoviário. Então a gente também precisa manter nossas rodovias com qualidade, queira que não, para a nossa população, tem que estar sempre com a responsabilidade nossa de ter e deixar o direito para cada cidadão de ir e vir. E é o mais importante e gratificante quando a gente chega, como recentemente a gente foi dar uma ordem de serviço, em um local que não tinha nada, um povoado, e de repente pessoas chorando, porque o filho vai ter uma qualidade de ir para uma escola, uma ambulância vai chegar até o local. Então, é muito gratificante quando você está no local e vê uma senhora de 90, 80 anos lhe dizer: meu filho, muito obrigado. Eu sei que eu estou aqui, eu não posso estar amanhã, mas meus netos, meus filhos vão ter a qualidade que eu sempre sonhei. Vai ter o direito de sair da poeira, porque quando você chega com a rodovia, você chega com desenvolvimento para aquele município. Então, obrigado a todos, agradecer aos meus colaboradores e amigos, palestrantes, doutor Joelso, doutor Igor, ao nosso presidente da mesa, Geraldo Mota, a Paulo Vinícius, secretário, a todos que fazem a família do DR. Gostaria de agradecer ao doutor Anderson e convidaria o doutor Joelso, o nosso próximo palestrante. Enquanto o doutor Joelson se prepara, a todos que chegaram agora, tem um WhatsApp para perguntas, tá? O número é 61 99244 8425. 61 99244
8425. Bom dia a todas e a todos. Agradeço aí o convite de estar aqui nesse momento, ladeado por dois expoentes da administração pública do Estado de Sergipe, Dr. Anderson, que é o nosso presidente do DR, Dr. Igor, como secretário do Desenvolvimento Urbano. Parabenizo toda a diretoria do DR pelo empenho nesse congresso, que já é um sucesso, né? Já se mostrou a pujança que tem o DR em fazer um congresso. Eu não vou me alongar muito, vamos começar a mostrar a vocês alguma coisa do rodoviarismo em Sergipe. Primeiro eu queria esclarecer para vocês que não se pretende aqui dar uma de historiador, não é minha função, nem eu tenho competência para isso. Tanto é que a gente grifou bem ali que é nossa homenagem aos estradeiros do DR Sergipe. Nós pretendemos aqui destacar nomes e não obras, tá? Quem formou, quem criou o DR desde os primórdios do DR. Onde é que eu tenho? Ah, sim. Quando o Igor viu essa tela aí, disse, não é possível, o cara vai começar a falar do início do Brasil colônia. Para chegar nos dias de hoje, nós estamos lascados, vamos ficar aqui a manhã inteira. Não é isso não, Igor. É apenas para uma curiosidade para mostrar a vocês. Os primeiros caminhos no Brasil, isso no quadro brasileiro, foram abertos pelos sertanistas, sempre orientados pelos índios. Os coitados dos índios eram perseguidos, massacrados, mas ainda assim ajudavam os sertanistas nessa missão. E se pretendia que os caminhos fossem paralelos, partindo da costa. E, no final das contas, esses caminhos sempre acabavam se interligando por causa da mudança de direção da costa brasileira, do curso dos rios, do nosso relevo paralelo à costa mais acidentada. E era a navegação que eles usavam para interligar esses caminhos, para evitar os obstáculos, exatamente os obstáculos das vias terrestres. Tem uma citação do Frei Vicente de Salvador, que diz que os portugueses andavam como caranguejos, bem típico aqui da nossa cidade, né? Arranhando o litoral do país. Se a gente voltar para Sergipe, para o nosso Sergipe, Sergipe pertencia à capitania da Baía de Todos os Santos e estava praticamente abandonada, à mercê dos piratas franceses, que exageravam, vamos dizer assim, exacerbavam no contrabando do pau-brasil. Foram várias tentativas de colonização, inclusive por pessoas pagas para fazer essa colonização no Brasil. Os primeiros caminhos se caracterizavam como sinuosos e acidentados e quase intransitáveis nas estações chuvosas. Bem, mas o crescimento econômico da província, com agricultura, comércio, agropecuária no deslocamento de boiadas, exigia cada vez mais desses velhos caminhos, que eram verdadeiras picadas, contornando os obstáculos mais acentuados, né, que permitisse a passagem de animais de carga. Não podia se chamar isso de estradas, né? E os rios sergipanos, sempre de barras estreitas, a gente vai ver mais essa caracterização lá na frente, permitiam somente a navegação de pequenas embarcações. Bom, vamos pular então para a nossa primeira rodovia em termos de Brasil. Em 1861 foi inaugurada a rodovia União Indústria. Acho que a maioria de vocês, ou todos, conhecem essa referência às estradas no Brasil, tá? Foi a primeira rodovia, apesar de ter algumas tentativas. A bibliografia cita de Teófilo Otoni, lá no norte de Minas, com algumas pequenas estradas, mas aqui é considerada como o marco do início do rodoviarismo no Brasil, é essa rodovia. Vejam que ela tem 144 quilômetros, não sei se isso aqui está funcionando, 144 quilômetros de extensão, com leito já macadamizado. Tá? É a primeira da América Latina a ter essa confecção. E pontes metálicas. Praticamente em paralelo, contando em termos de história, né, tem a primeira ferrovia denominada de a locomotiva que transportava, que puxava essa ferrovia, esses vagões, era chamada Baronesa, que também é conhecido, né, de todos. São os primeiros 14 quilômetros que foram implantados no Brasil. Bom, partindo para Sergipe. Sergipe, como é que estava?
50 anos depois, um pouco mais de 50 anos depois, é que a gente foi ter a primeira ferrovia no estado. Não sei se você, como eu tenho alguma aponte, aquele apontezinho, acho que não está funcionando. Pedi ao pessoal aqui da sonorização, não está funcionando. Só para a gente apontar. Bom, enquanto isso eu vou falando para a gente não perder tempo. Está aqui a ferrovia, hoje a Centro Atlântica, né, que está desativada desde 2013, mas ela foi a primeiro elemento de transporte implantado em Sergipe. Conseguiu? O que eu queria chamar a atenção para os senhores... Bom. Ah, sim, fica bem suave, né? Lá em cima daquilo ali ele não está. Bom, o que eu queria chamar a atenção dos senhores é que essa ferrovia tendia a ser, a pretensão é que ela cortasse toda a costa de Sergipe. Ocorre que a região de Estância, que é essa região aqui abaixo, tem uma hidrografia complicada, com os rios Piauí, Fundo, até o Rio Real, também o Rio Piauitinga. Então, vocês percebem que a ferrovia desviou um pouco para dentro do continente. Então, a gente diz que essa decisão de implantar essa ferrovia, de ligar a Bahia a Sergipe, através da ferrovia, foi um duro golpe para a Estância. Por que duro golpe para a Estância? Justamente porque a Estância tinha um destaque muito grande. É porque tem, parece que... Estância tinha um destaque no comércio de Sergipe, com praticamente o município que recebia todos os materiais, né, os produtos, através dessa embocadura aqui do rio Piauí e Real. Rio Real é o que divide Sergipe da Bahia. Rio Piauí, ele entra até Estância. Isso aqui é a Praia do Saco, tá? É uma das praias mais bonitas do estado, que vocês precisam conhecer. Mais bonita? Não, a mais bonita, né? Foi classificada. Então, as embarcações entravam por aqui e levavam seus produtos até a Estância. Claro que eram embarcações pequenas, até porque a gente não tinha calado aí nessa foz desses rios. E elas traziam mercadorias e, no retorno, levavam produtos da própria terra, produtos nossos, açúcar, farinha de mandioca, couro, dentre outros. Onde é que eu tenho que apontar agora? Opa. Então, aqui está mostrando só o mapa da época, mostrando o desvio que a ferrovia fez em relação à Estância, né? Puxou para dentro, para evitar exatamente cortar a existência de pontos maiores. O que aconteceu, então? Os navios, além disso, além de desviar, tirar a Estância do circuito, nós tínhamos problema também nos navios que faziam davam entrada nessa barra, por causa do assoreamento dos canais e, consequentemente, da evolução da tonelagem desses próprios navios. Então, o que aconteceu? Estância restou isolada por terra e por água, tá? Pela ferrovia, que não passava por dentro de Estância, e pela linha de navegação. Os comerciários industriais da cidade, então, buscaram uma solução. Qual era a solução? Interceptar a estrada de ferro num ponto mais próximo. Então, nós tínhamos duas opções. Ligar a Buquim, onde passava a ferrovia passava justamente aqui, ou ligar a Salgado. A opção foi por Salgado exatamente por conta da necessidade de pontes de grandes vãos aqui sobre o rio Piauí. Então, a primeira estrada, senhores, que foi construída em Sergipe, não foi feita pelo poder público, foi feita por iniciativa privada. Foi criada, então, uma associação... Estou apanhando isso aqui, hein? Ó. Foi criada uma companhia de autoaviação em 1918, com o objetivo, então, de fazer a construção dessa estrada, de 34 quilômetros, de Estância a Salgado. Está aqui no mapa. Tá? A empreitada ficou a cargo do senhor Genário e foi contratado o engenheiro tenente do Exército, José Binda Foiá, em Salvador. São 34 quilômetros, repetindo, foram vencidos em 5 anos. Veja que empreitada, né? E enfrentaram, então, a chamada febre espanhola, que assolava o país naquela época e dizimou uma boa parte dos servidores, dos funcionários da companhia.
Poxa, deixa eu voltar aqui. Aqui está uma imagem da época do primeiro veículo que entrou aqui no estado, um Ford 1918, comprado até pelo empreiteiro, né, como a gente chama, pelo construtor da obra, pelo Genaro Rosa. Uma curiosidade é que essa estrada que liga Estância a Salgado até hoje não é pavimentada. Foi a primeira a ser executada e até hoje não é pavimentada. Para você ir de um ponto a outro, você tem que pegar a BR-101 e fazer um L, né, para pegar mais 14 quilômetros para... Opa, obrigado. Ah, tá ótimo. Maravilha. Obrigado, então. Olha que vamos ver se funciona. Esse aqui não para frente? Não, aí é o laser, né? Tem que girar, tem que apontar para algum lugar. Não, esse está funcionando. Bom, esse aqui está funcionando, vamos lá. Tava. Aqui está um flagrante da comitiva de inauguração. Foi uma festa enorme em Salgado, Estância. Tá? Então, a gente tem aí um flagrante da comitiva da época com os veículos da época. Bem, aí começamos então para o segundo trecho. Foi criada a Inspetoria de Obras contra a Seca, que é uma entidade, é um órgão federal. Inicia agora o trecho de Salgado à Estância. A pretensão de ligar Estância a Salgado decorria desse propósito também, de se prolongar a estrada até Lagarto, né, de Estância até Lagarto, e de Lagarto até Simão Dias, ligando com a Bahia. Então, era essa a pretensão de prolongamento da rodovia. Então, começou-se, então, foi a segunda rodovia, foi essa, de Salgado a Anápolis. Bom, na época era presidente Epitácio Pessoa. Em 1924, Sergipe já contava com 152,8 quilômetros de estradas. Vejam que é tudo feito manualmente, é um número razoável, né? Aqui está o elenco de rodovias que a gente tinha em 1926, são 222,5 quilômetros de malha rodoviária aberta. Opa. Bom, no Brasil, em 1926, nós tivemos o Washington Luiz como presidente da República, né, o lema dele, governar e abrir estradas, fez a retomada do modal rodoviário no país. De 27 a 30, foi governador do Estado o coronel Manuel Dantas, que também foi um que acelerou bastante, está ali a foto do nosso governador, que implantou o primeiro sistema rodoviário planejado no Estado. Ficou a cargo, então, do Leandro Maciel, engenheiro, que mais na frente vocês vão ver que ele vai chegar a ser governador do Estado. Ele era, então, diretor da Diretoria de Obras Públicas, que estava vinculado estava vinculado à Inspetoria Geral de Obras Públicas. 1927, o quadro, não vou entrar em detalhe, é só para a gente, por curiosidade, né? Os que são daqui têm mais condição de identificar. Bem, seguindo, em 1929, foi criado o Fundo Especial de Estrada de Rodagem, um imposto sobre terrenos lindeiros, as estradas, já eram recursos específicos para serem utilizados em obras de implantação de estrada. Chegou a Revolução de 1930, estou acompanhando isso aqui, viu? Vou voltar bem. Revolução de 1930, claro, que afetou totalmente a política estadual. Esse capitão Juarez Távora ocupou Sergipe e depois o nosso governador Manuel Dantas, e assumiu o tenente Heronildes Carvalho. O que os historiadores dizem é que esses primeiros 10 anos de rodoviarismo implantou uma boa rede que pode ser considerado o primeiro ciclo rodoviário em Sergipe. Aqui está um flagrante da Revolução e ali está o tenente Heronildes Carvalho, que assumiu o governo. Bom, depois da Revolução do 30, continuamos, então, o programa de estradas, iniciada a ligação de Aracaju-Salvador, pela ainda Inspetoria de Obras
contra a seca, nós não tínhamos ainda um órgão estadual que tratasse de estradas. Leandro Maciel é mantido como diretor de obras e os interventores assumem o governo. E aí temos um novo marco, que é a ponte, a conhecida aqui em Sergipe como Ponte de Pedra Branca, né, na BR-101, ligando Laranjeiras a Maruim, ou seja, saindo de Aracaju e ligando a uma região produtora, que era a região do Rio Japaratuba, chamada Vale do Japaratuba. É uma ponte em concreto, com 220 metros de extensão, 6 vãos, que marcou as técnicas rodoviárias no estado. Então, os senhores estão vendo lá em cima a ponte original, com arquitetura majestosa, né? E ocorre que, em 2015, essa ponte, na verdade, ela era estreita, ela foi abandonada pelo DNR como para tráfego de veículos, e ela dava apenas sustentação à nossa adutora, a adutora que abastece Aracaju, que vem lá de Propriá, 100 quilômetros de distância. E, infelizmente, em maio de 2005, ela ruiu e levou consigo as duas tubulações que passavam por ela. Então, foi obrigada a ser reconstruída, e a DESO, aqui, a nossa companhia de saneamento, reconstruiu nos mesmos moldes da ponte antiga. Bom, seguimos. Se diz que o sistema rodoviário carecia de uma instituição capaz de operá-lo, e surge, então, o primeiro órgão rodoviário específico no Estado, que foi a Inspetoria Geral de Estrada de Rodagem, comandada por esse sujeito aí, Josué Batista de Jesus, e subordinada ainda a uma diretoria, ou seja, não é um órgão ainda específico, é um órgão subordinado a uma diretoria de obras públicas que era comandada por José Hollenberg Leite, que depois vai assumir vários cargos, inclusive de diretor do DR, em duas oportunidades. E aí está o lema da nova inspetoria. Em 1977 está aí Sergipe com 828 quilômetros de estrada. Bom, o Brasil, nessa época, já apresentava algumas estradas com leite revestido, mas Sergipe ainda não. Embora se diz que tenham 20% de rodovias com leito melhorado, mas não era uma técnica de pavimentação. O marco por rodoviarismo, que todos que militam na área sabem, é a criação do Fundo Rodoviário Nacional em 1945. E surge, então, em 1946, surge um novo órgão rodoviário, que é a Comissão de Estradas de Rodagem, mas ainda subordinada à Diretoria de Obras Públicas. O Plano de Rodoviário de Sergipe é inserido no Plano Rodoviário Nacional e passou a receber recursos do tal do Fundo Rodoviário Nacional, recém-criado. Em 1947, assume o governo o engenheiro Zé Hollenberg Leite, aquele lá, e nomeou para a Comissão de Estrada de Rodagem o engenheiro Fausto Soares de Andrade. E o setor rodoviário começou a se expandir em todo o Brasil. O marco importante é que o DNR passou a exigir condições mínimas dos órgãos rodoviários estaduais para se integrarem ao regime legal. Estou apanhando. Opa, isso aqui foi colocado aí sem... É só para mostrar a vocês que a gente tem a orla mais linda do país, tá? Que vocês precisam visitar e constatar isso lá. Não quer sair a orla. Opa! Bom, e aí veio o marco que em 6 de junho de 49, o governador José Hollenberg Leite, lá à sua esquerda, criou o Departamento de Estrada de Rodagem. Então, daí surge o DR em 6 de junho de 1949. Agora, esse órgão diretamente vinculado ao governo do Estado, não à secretaria. Então, é um órgão vinculado direto ao governo do Estado. E o engenheiro Fausto, que era o diretor da comissão que foi extinta, passou a ser o primeiro diretor-geral desse órgão. Funcionava aí, ó, no primeiro andar do prédio do Senai. Algumas obras de destaque, e nesse ano foram feitos 51 quilômetros de estrada e 91 quilômetros de pontes. Em 1950, Zé Hollenberg Leite nomeia para diretor o engenheiro Fernando Garcês Vieira. Esse é o segundo AIS do nosso rodoviarismo em Sergipe. O primeiro é José Hollenberg Leite, que é um nome de alto nível aqui no Estado, reconhecido, né, como um grande governador e grande presidente do DR. Depois, Fernando Garcês Vieira, que tem uma faceta, que ele introduziu as normas técnicas do DNR aqui no órgão. Ele é advindo
egresso lá do DNR, antigo DENIT, tá? Ele veio do DNR para a Sergipe e introduziu a normas técnicas. Então, as estradas passaram a ser objeto de planejamento e projeto. E aí vocês têm as novas instalações do DR, na escola normal. Está aqui o nosso Fernando Garcês Vieira. Cheguei a conhecê-lo e consegui captar muito ensinamento dele ainda. Bom, no governo Zé Hollenberg Leite, nós tivemos 208 quilômetros de estradas e 206 metros de ponte. O destaque é essa estrada aqui, que todos conhecem, de Simão Dias a Frei Paulo. Feita ainda manualmente, tinha um corte de 32 metros de altura. Tá? Esse é o destaque técnico. Foi a primeira rodovia a ser projetada já dentro das normas do antigo DNR. Em 1951, assumiu o governo Arnaldo Hollenberg Garcês, que confirmou Fernando Garcês Vieira no DR, ou seja, já é o segundo mandato de Fernando Garcês. Em 1953, o DR iniciou a construção de sua sede própria. Aqui, a nossa sede, o prédio da entrada do DR, com as fotografias ainda recuperadas daquela época. Tá? E, pasmem, isso foi feito por administração direta. 2 engenheiros do DR assumiram esse compromisso de executar esse prédio com 3 pavimentos. O Fernando Garcês Vieira e o Paulo Barreto de Menezes, que vinha a ser depois governador do Estado. Bom, então nós temos plano rodoviário de Sergipe ampliado, com a adoção de novas técnicas, com menores custos, vários destaques aí também. E nessa época ficou estabelecido, viu, doutor Geraldo, 30 metros para a faixa de domínio em todas as nossas rodovias estaduais. Tem uma referência no livro do Atahualpa, Memória da Pavimentação no Brasil, sobre um curso que foi ministrado por esse sujeito, Joel Fontes Costa, que não por acaso vem a ser meu pai, num barracão toscamente, instalado toscamente em barraco de madeira, foi o primeiro laboratório do DR. Ele fez um curso no Rio de Janeiro e veio para cá e transferiu isso por um curso. 55, assumia Leandro Marinar Maciel, aquele lá da primeira etapa, que é partidário do governar abrir estradas, tem um amplo programa de construção de novas rodovias e foi nomeado para a direção-geral do DR Josué Batista de Jesus. Nessa época chega o asfalto a Sergipe, e aí nós temos a primeira rodovia asfaltada, que era a BR-11, hoje a BR-235. 6 quilômetros de estradas. Está aqui uma foto da época, primeira pista que se conseguiu. Tudo isso se deveu ao Fundo Nacional de Pavimentação, foi uma referência, tá, a Lei Saturnino Baga, e a inauguração de uma fábrica de asfalto em Cubatão. Então, o governo de Leandro Maciel inaugura o ciclo da pavimentação em Sergipe com essa primeira estradinha aí, 6 quilômetros. Leandro Maciel nomeia o engenheiro Carlos Carvalho para a presidência do DR. E o DR recebe a segunda pista asfaltada. Aquela pontezinha lá que os senhores estão vendo à esquerda era a antiga ponte da Atalaia. A estrada para Atalaia, né, onde a maioria de vocês estão hospedados, a gente chama de Praia de Atalaia, né, era um desastre. Era uma viagem para você chegar até lá. Tá? A estrada era praticamente dentro de dunas de areia. E a ponte era aquela que vocês estão vendo lá. Em dias de domingo, quando tinha muito movimento, tinha que ficar um agente de trânsito lá no topo da ponte, mandando passar hora, como um operador de parecida, né? Ora um fluxo, ora outro fluxo. Então ficava ali. E aí foi feita a construção da primeira ponte da Atalaia, que é essa que estão aqui mais à direita. Só para vocês terem ideia, essa era a feição da Praia da Atalaia na época. Nessa foto aqui de baixo. Essa é a ponte Juscelino Kubitschek, a primeira ponte da rodovia da Atalaia. Bom, o laboratório de solo do DR recebe nova estrutura, claro, visando a pavimentação tanto da BR-101, como da 235, BR-11 antiga, como da Estrada da Atalaia. Bom, a malha rodoviária sergipana, no governo de Leandro Maciel, sofreu diversas intervenções em novas rodovias, pavimentação do existente. Agora a gente já falava em pavimentação, tem vários destaques ali.
E em 1956, Juscelino Kubitschek era o presidente. Ao final da gestão, Carlos Carvalho deixou o DR para concorrer. Carlos Carvalho deixou o DR e foi substituído pelo Paulo Barreto, que já era engenheiro do DR. Depois, Luiz Garcia assumiu o governo. Zé Garcia Neto foi nomeado para a direção-geral do DR. Diversas obras foram implantadas. Eu estou passando rápido porque isso vai estar registrado, inclusive, no livro de 75 anos do DR, que vocês estão vendo aí. Aí são fotos da execução da BR-101, obra delegada ao DR. Em 60, 61, no governo Luiz Garcia, temos a nossa rodoviária, né, que foi, inclusive, questionada na época como investimento suntuoso, além do necessário, ou seja, investimento não prioritário. Mas, poucos anos depois, essa já foi construída, isso é 1962. Em 72, já tínhamos necessidade de uma nova estação rodoviária, que vocês vão ver mais na frente. Em 62, deixa o governo Luiz Garcia para concorrer ao Senado, e José Garcia Neto concorrer à Assembleia. E assume o governador Dionísio Araújo Machado, e como diretor do DR, o então diretor de obras, volta o nosso Joel Fontes Costa aqui a assumir a direção do DR, pela primeira vez, né? Na verdade. Bom, característica que a gente tem é que o inverno de 1962 foi impiedoso, isso é registrado em vários jornais da época, como uma verdadeira calamidade. Chuva em todo o estado, destruição de estradas e pontes, interrupção de 50% das rodovias, inclusive a BR-101, e diversas pontes destruídas. Esse registro aí é tirado do Sergipe Rodoviário, falando exatamente dos 7 meses de comando do DR, que praticamente foi na recuperação dessas estradas, pontes destruídas. Em 63, chegou o governo João de Seixas Dória e o Zé Hollenberg Leite foi nomeado no cargo de diretor-geral do DR. Bom, vários destaques aí também. A ligação da BR-101 com São Cristóvão está aqui como destaque. Construção da ponte sobre o rio Vaza Barris, com 240 metros de extensão. Essa ponte sobre o rio Vaza Barris é na BR-101, aqui em Itapuranga, uma rodovia, um município próximo, a 30 quilômetros aqui, e existia uma ponte nessa posição aqui, uma ponte de madeira, que passava praticamente por dentro da cidade. Então, foi idealizada a construção de uma nova ponte. Só que, durante a construção da ponte, essa ponte velha ruiu, uma enchente violenta do rio Vaza Barris. E aí foi uma coisa histórica também, registrada em vários jornais da época. Em 62 horas, as equipes do DR, de diretor ao mais baixo funcionário, almoçando e jantando, como ele diz, se alimentando e trabalhando no mesmo local de trabalho, em 62 horas a ponte foi refeita e o tráfego foi restabelecido. Em 64, o vice-governador Sebastião Celso Carvalho assume e manteve no cargo Zé Hollenberg Leite. O destaque da época é Desculpa. Deu uma pulada braba aí. Eu apanho sempre desse negócio aqui, viu? O destaque da época é a construção da oficina do DR, que todo mundo está lá hoje, quem conhece. Isso lá, essa é foto da época. Vários destaques também, inclusive em Diaroba, divisa Sergipe-Bahia. Claro que essa foto aí é de como ela é hoje, né? A divisa de Sergipe com a Bahia, lá na Cachoeira da Badia. Bom, novamente entra o vice-diretor na direção-geral do DR, o Paulo Barreto de Menezes. Vocês vejam que são pessoas que se revezam praticamente no cargo, né? São 4, como eu disse, são 4 ases do rodoviarismo aqui do DR antiga. Zé Hollenberg Leite, Paulo Barreto de Menezes, Fernando Garcês, e o quarto vocês vão ver já. Ali, Avenida Santos Dumont, na Atalaia, onde vocês estão hospedados. Foto da época. Em 70, Lorival Batista se afasta para concorrer ao Senado e assume o Dr. João Garcês, e Fernando Garcês assume pela 3ª vez. Nesse período, houve uma seca muito forte aqui no estado e o DR foi chamado para fazer o chamado plano de emergência,
contra a seca. Foram contratados 3.000 fagelados para trabalhar nas estradas, apenas para dar uma atividade a essa população. Em 1961, Paulo Barreto Menezes assume o governo e Fernando Garcês, pela 4ª vez, volta à DR. Durante o regime militar, houve um grande desenvolvimento. Novamente, em 71, um engenheiro assume, que é Paulo Barreto Menezes, e aí nós tivemos várias obras no Estado. Rodovia Lobo Batista, BR-101 Salgado, a implantação do prédio da Diretoria de Tecnologia do DR, tá? Foi construído nessa época, com laboratorista. Um registro que eu faço aqui para vocês, aqui, ó, nessa época, o laboratório do DR contava com 17 funcionários. Compreende um engenheiro civil, uma secretária, 6 técnicos de estrada, 6 laboratórios e 3 auxiliares de laboratório. Essa imagem que você vê aí é do DR, sem ainda o prédio do Dr. Anderson, onde funciona a diretoria. Então, nós temos o prédio principal, aquele lá foi construído, foi o primeiro a ser construído. Esse primeiro aqui a ser construído, depois o prédio principal e agora o prédio da diretoria de tecnologia. E tem mais um prédio aqui, que é o prédio mais recente. Aí os senhores estão vendo a orla da Praia de Atalaia, daquela época. Foi executada a duplicação do acesso à nova ponte, a ponte antiga, aquela que nós vimos lá, Juscelino Kubitschek, feita uma nova ponte, e o acesso à Praia de Atalaia. Ainda na gestão de Paulo Barreto de Menezes, destaca-se a rodovia Aracaju-Atalaia. Está aí várias imagens de como era a nossa Praia de Atalaia da época. Nessa época também foram construídas 4 residências rodoviárias do DR. Ainda 2 com sede provisória, mas Paulo Barreto Menezes implantou as 4 residências rodoviárias. A gente chamava de residências rodoviárias, hoje é gerência, né? Gerência de operações, ou seja, no interior do Estado. Opa, aí de novo, lembrar do mercado para vocês, dar uma visita ao mercado, vale a pena, viu? É interessante. Muita coisa boa de artesanato, em barro, em corda. Bom, 75 a 79, o governador foi de novo Zé Hollenberg Leite, ele o criador do DR, e aí entra o 4As, que vocês me permitem, né, o 4 que forma o naipe, que foi Joel Fontes Costa, que voltou ao comando do DR. Foram pavimentados 177 quilômetros de estrada nessa época, e o destaque é o novo terminal rodoviário, aqui um pouco mais afastado da cidade. Aqui a relação descritiva das obras, também fica aí para consulta de vocês. O destaque para a ponte de Campo do Brito, ponte sobre o rio Vaza Barris, né, que foi feita, essa ponte tem 84 metros de altura, sobre o rio Vaza Barris, e ela tem 100 metros de vão livre central aqui. Na época foi um acontecimento, porque foi feito por aquele método de balanços sucessivos. Eu não sou da área de pontes, mas muita gente conhece isso, né? São os pilares incrustados aqui na rocha, e eles vão avançando sem apoios centrais. Foi construído com 2 canteiros de obra, um de cada lado da ponte, avançando cada lado até encontrarem-se no centro da pista. Eu passei minha vida toda pensando que isso era uma técnica espanhola. Recentemente vim saber que a técnica é brasileira, a técnica dos balanços sucessivos. Bom, de 79 a 83, ainda sob o governo militar, mesmo assim o rodoviarismo é impulsionado e o governador Augusto Franco constrói também pavimenta uma quantidade enorme de estradas, 270 quilômetros. E o engenheiro da época era Edson Leal, esse que está aqui. Carlos Henrique e Edson Leal foram os presidentes da época. Aqui a Avenida Perimetral Norte, que é a conhecida rodovia que vai para o Mosqueiro, a rodovia dos Náufragos, você veja como era, na época era conhecida como Perimetral Norte. Temos o Centro Administrativo Augusto Franco, a rodovia de Estância Divisa Sergipe-Bahia. Augusto Franco fez 571 quilômetros de estrada.
E o destaque, desculpa, Augusto Franco não, João Alves Filho, né? O governo de João Alves. Sobre a direção, com o DS, sobre a direção de Joel Fontes Costa. Então, são 571 quilômetros em 4 anos. BR-101 Porto, BR-101 Abaí, João Bebe Água, divisa, isso aqui, estou passando rápido, porque vale mais para quem tem conhecimento aqui local e identifica de pronto. 87 a 90, o governador foi Antônio Carlos Valadares, e nós tivemos 3 presidentes do DR. Edson Leal, Rúver Passo Barreto e Flávio Conceição. Estão aqui um pouco cortados, mas... Tá? Edson Leal, Rúver Passos, Flávio Conceição e o governador Antônio Carlos Valadares. Também muitas rodovias foram implantadas, exemplo de Porto, Barra dos Coqueiros, do outro lado aqui de Aracaju, na ilha, Itabaiana, Campo do Brito. De 91 a 94, retorna ao governo João Alves, foi o segundo mandato do governador João Alves, e no DR nós temos Heraldo Tagino, Luiz Duval e Gentil Tavares Filho. O destaque é a rodovia Ayrton Senna, essa que liga aqui a costeira, a costa, né, nossa costa de Sergipe até a Praia do Saco. De 95 a 2002, foi governador por 2 mandatos consecutivos, o governador Albano Franco, e como esteve Lindenberg Ludino Lucena, esse que aqui está, e Joelson Ara Costa, com a carinha de bebê aqui, né? No canto. Nós fizemos algumas rodovias de destaque, como a SE 100 na linha verde de Sergipe. Eu vou mostrar a vocês em foto, que talvez seja mais interessante. O lado da Bahia tinha uma rodovia de alto padrão técnico, recém-implantadas. E o lado de Sergipe tinha uma rodovia em condições muito ruins, precárias. E nós assumimos o desafio, então, de interligar Estância a essa divisa Sergipe-Bahia e interligar a Ayrton Senna a essa outra rodovia. Então, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, seria fazer a ligação. A rodovia construída vinha até aqui, nós fizemos essa ligação até aqui, e essa outra de 39 quilômetros de Estância na BR-101, para interligar com a chamada SE 100, que é essa nossa rodovia aqui. Na época, nós contratamos essa obra para fazer a SE 100 e nós tínhamos um problema que era a passagem nessa ilha aqui. Que, toda a rodovia aqui já estava implantada, praticamente implantada, final do mandato de Albano Franco, e a gente não conseguia que a empresa se dispusesse a colocar o maquinário nessa. São 4 quilômetros, infelizmente aqui eu não estou conseguindo, gente. São 4 quilômetros para a travessia, para interligar. Não tinha como ter acesso, ela era toda circundada por água. E aí eu tive a ajuda desse rapaz aqui embaixo, Antônio Nascimento Santos, popular Tonhão do DR. Ele me desafiou a gente transportar os equipamentos numa balsa improvisada para jogar as máquinas para dentro da ilha e a gente executar esses 4 quilômetros de estrada. Isso foi um dos maiores desafios, né? Nós conseguimos passar uma retroescavadeira. Vocês estão vendo aqui, ó, a ilha está aqui, e a gente não tinha, essa é uma foto mais recente, já tem algum desgaste aqui no mangue, mas toda ela era rodeada de mangue, não tinha como você ter acesso. E nós conseguimos, num dia chuvoso, a gente conseguir passar uma retroescavadeira para o outro lado, e de cima da balsa, o Tonhão, então, fez o desbaste do talude para a gente conseguir descer caçambas, tratores, e conseguimos fazer o aterro de um mangue. Eram 400 metros de mangue aqui para serem aterrados. A nossa preocupação, é claro que o senhor sabe, os senhores sabem, mangue é solo mole, a gente tem que esperar o adensamento conclusão, ia chegar ao final do governo e a gente não ia inaugurar. E conseguimos, com isso, alcançar a execução desses 4 quilômetros e inauguramos todo o traçado da SE 100. Outro desafio grande foi aqui próximo de onde vocês estão, na Orla da Atalaia, a ligação entre a Orla da Atalaia e as praias da região sul. Nós tínhamos aqui em frente ao Tecarmo, isso aqui é o Tecarmo da Petrobras, terminal marítimo,
E a Petrobras sempre proibiu, não aceitava que se passasse com uma rodovia aqui pela frente. Tá? O governador João Alves tentou por vários mandatos dele e não conseguiu. A gente veio conseguir no governo de Albano Franco, autorização para fazer essa interligação. Vocês veem aqui, são as praias do litoral sul. Lá em cima, quase invisível, é a praia de Atalaia. Então, nós fizemos a passarela do Caranguejo e, na passarela do Caranguejo vocês têm também casa de forró lá à disposição dos senhores, viu? Aproveitem para dar uma passada lá, vale a pena. Mexer o esqueleto aí, é uma casa muito bem organizada. Não estou fazendo propaganda não, é porque aqui o forró, você sabe que Sergipe é a capital do forró. País do forró, desculpem. Bom, então essa era a ligação que se pretendia. As praias da Litoral Sul estão lá na frente e a passarela do Caranguejo aqui. Então nós fizemos, passando pela frente do Tecarmo, essa interligação. Quem estava na Atalaia e queria ir para as praias do Mosqueiro, tinha que sair, voltar lá para Náufragos e fazer um contorno enorme para conseguir acessar as praias. Isso era um empecilho horrível. Então nós conseguimos autorização e fizemos essa ligação. Um fato pitoresco dessa ligação aqui é que eu fui condenado, eu pessoalmente fui condenado por um procurador da República de estar construindo uma estrada na areia da praia. Então teve um processo pesado e o fato característico é que ele fez a petição dele em verso. Tá? O cara era tão filho da mãe, para não dizer outra coisa, e fez a petição dele em verso. E eu achei um amigo meu da Procuradoria-Geral do Estado que disse, vamos fazer a defesa em verso também. Hã? Não entendi. Então, você veja, eu quis mostrar essa foto para mostrar a vocês quanto tem de vegetação entre a nossa estrada e a praia. Mas ele acusou de que a gente estava fazendo a estrada na areia da praia. O interessante é isso, teve o doutor Luiz Rego, já se foi daqui da terra, ele fez a defesa nossa em verso também. Quer dizer, eu fiz o texto, claro que eu não tenho nenhuma aptidão para isso, mas ele transformou toda a defesa em verso. Esse processo rolou um bocado de tempo aí, mas finalmente, quando se viu toda essa vegetação aí, ele foi arquivado. Bom, aqui é para mostrar a praia de Aruana, que era também isolada, por conta de que não tínhamos a ligação com a orla de Aracaju, tá? Lá em cima, aqui não tínhamos essa passagem. E hoje, então, nós temos todo interligado. Outra obra importante também é a duplicação da rodovia dos Náufragos, que também era o único acesso que tínhamos para as praias do litoral sul, exceto essa que estava interrompida e tivemos que refazer, tivemos que interligar. Outro desafio, fazer a ligação entre a rodovia do Porto e Pirambu. Essa estrada que vocês têm aqui em vermelho, olha. Também acontecia fato idêntico. A rodovia da Costa vinha da Barra dos Coqueiros até aqui o Porto e tinha que entrar para a BR-101 para voltar lá para Pirambu. Isso aqui era tudo terreno virgem, não tínhamos nada, era um areal miserável, ninguém andava aí. E a gente enfrentou o desafio de construir essa interligação da Praia do Porto, tá, até a Praia de Pirambu. Então, com essa ponte aí, essa ponte é a ponte lá em Pirambu. Também outra praia bonita, está uma região muito, muito agradável. Mostrando algumas vistas lá de Pirambu com a ponte que foi construída no final dessa rodovia aí. É o final dela, aqui na chegada. Ponte sobre o rio Japaratuba. Aqui para mostrar a vocês também que temos o cânion lá do Xingó, que é outra atração importantíssima para vocês conhecerem, tá? Bom, aqui está minhas referências biográficas. O doutor Igor não deixou que eu falasse dos mais novos, só dos mais antigos, tá? Então eu vim até a minha gestão. E a partir de agora, se bem que ele tem alguns idosozinhos nesse meio aí. Mas, gente, a minha participação é até aqui. O doutor Igor, então, vai falar da parte a partir de 2022 até a gestão atual. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Bom dia a todos e a todos aqui presentes.
Como o professor Joelson falou, ele apresentou toda a história, desde a época colonial, né, do rodoviarismo aqui, não só no nosso estado, como no nosso país também, até o ano 2002, que foi o último ano que o professor Joelson foi diretor-presidente lá do DR. E cabe a mim fazer uma apresentação dessa continuidade do que é o rodoviarismo aqui no estado de Sergipe, né? Começando em 2003. O slide. É o mesmo. É continuação. Pronto. Então, como está aí apresentando, eu vou falar sobre rodoviarismo em Sergipe, de 2003 até a atualidade. De 2003 a 2006, nós tivemos, no terceiro mandato, o engenheiro, como governador, o engenheiro João Alves Filho, né, e como presidente do DR, presidentes, na verdade, os engenheiros Lindenberg Gondim e Edson Leal. E a obra mais marcante desse governo foi, aliás, esse período se resumirá basicamente no período das pontes, né? E eu vou apresentar a atualidade e vocês vão me entender por que são o período das pontes. Então, a obra marcante desse governo de João Alves foi a construção da ponte construtor João Alves, que deu, o governador João Alves Filho nomeou essa ponte com o nome de seu pai, que também era engenheiro. Ela tem uma extensão de aproximadamente 1.800 metros, né, e gerou um investimento de 143 milhões com recursos do Estado. E aqui tem duas fotos que mostram durante a construção da ponte e a foto com a ponte já construída na atualidade. Vale destacar, e é bom verificar a importância que essa ponte trouxe, principalmente para o município de Barra dos Coqueiros, é só ver a densidade de habitação de Barra dos Coqueiros, naquela época, antes de 2006, 2005, por aí, e hoje a densidade que é a Barra dos Coqueiros com a construção, após a construção da ponte, né? E isso eu vou mostrar mais na frente, que essa ponte hoje já não dá mais vazão para o intenso tráfego que tem entre os dois municípios. Já no ano de 2007 a 2013, nós tivemos o saudoso governador Marcelo Deda e como presidente do DR, os engenheiros Ézio Prata e Antônio José de Vasconcelos. E as obras marcantes nesse governo também foram duas pontes importantes. Aqui o professor Joelson falou de de um trecho, né, que houve a intervenção do DR para fazer a travessia de equipamentos com balsa, e aí nesse governo de Marcelo Deda foi construído as pontes Joel Silveira, que liga o município de Aracaju com o município de Itapuranga pelo litoral sul, e também a ponte Gilberto Amado, que liga os municípios de Estância, a Indiaroba, também no nosso litoral sul. A soma desses dois investimentos foi um montante de 188 milhões de reais, e aqui demonstramos essas duas pontes. Essa primeira ponte é a ponte Joel Silveira, que fica lá no Mosqueiro, na saída de Aracaju para Itapuranga. Ela é uma ponte que tem 1.080 metros de extensão, e aqui sim a ponte Gilberto Amado, com 1.712 metros de extensão, uma ponte estaiada, que é a ponte a qual, daquele trecho que o professor Joelson falou, que houve a necessidade de fazer a travessia de balsa para a construção da rodovia. Passamos para os anos de 2013 a 2018, tivemos como governador o governador Jacques Barreto de Lima, e o presidente do DR continuou sendo o Antônio José de Vasconcelos, e a obra marcante desse governo, né, uma das obras marcantes, foi um complexo viário aqui na nossa capital, interligando a Avenida Augusto Franco, mais conhecida como Avenida Rio de Janeiro, aqui para quem mora aqui na cidade, com a gasoduto, um investimento de aproximadamente 71 milhões de reais. Aqui está o complexo viário, ligando a gasoduto com a Rio de Janeiro.
E aí, em 2018 a 2022, nós tivemos o governador Belivaldo Chagas e os presidentes do DR aqui, Antônio José Vasconcelos, o Anselmo Luiz de Souza, que está ali, o Carlos Alberto e já iniciando com o nosso presidente, Âncio das Neves. E obra, na verdade, não foi uma obra marcante, foi um programa criado nesse governo, onde todas essas rodovias que o professor Joelson falou, né, a gente percebeu que são rodovias que foram construídas lá atrás. Então, desde aquela época que o Estado não vinha fazendo nenhuma intervenção de uma efetiva reestruturação, de uma restauração das rodovias, e aí nesse governo foi criado o programa Pró-Rodovias, foram separados em 2 etapas, Pró-Rodovias 1 e 2, com um investimento total de 926 milhões de reais, para, que teve obras de implantação, são 5 obras de implantações, 2 de duplicações e 45 obras de reestruturações. Então, nas obras de reestruturação, foi utilizado basicamente o serviço de reciclagem do pavimento. Então, vale destacar que todos esses serviços de reestruturação foram aproveitados todo o material existente da pista, então foi feita a reciclagem do pavimento, com incorporação dele na própria base. Né? Em alguns casos, houve o complemento com base em brita graduada, areia para tirar a plasticidade, o capeamento asfáltico e a sinalização viária. Então, basicamente, essas 45 reestruturações aqui foram utilizados esse tipo de serviço. Essas obras aqui fazem uma extensão total, aproximadamente de 1.000 quilômetros de rodovias que foram, teve intervenção durante esses programas. Então, na atualidade, 2023 até o tempo atual, nós temos nosso governador Fábio Cruz Mitidieri, nosso presidente Âncio das Neves, e eu, que venho do DR também, como secretário de Estado da Infraestrutura. E aqui eu vou pontuar as obras marcantes que o nosso governo tem para trazer para o nosso Estado durante esse período. Na verdade, esse governo resume o que foi todo esse período. Aqui a gente tem, já em ordem de serviço, o complexo viário da Tancredo Neves com a Coroa do Meio. A gente já tratou de complexo viário em outro governo. A construção da nova ponte Aracaju Barra, que hoje, como eu falei aqui, em outro governo foi implantada a nova ponte, ou a ponte Aracaju Barra na época, que houve um avanço gigantesco, principalmente na parte imobiliária, e hoje se faz necessário você construir uma nova ponte para você dividir essa vazão do alto, intenso tráfego entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. E a continuidade do programa Pró-Rodovias com o programa Pró-Rodovias 3. Né? Esses complexos aqui dariam aproximadamente um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais, considerando apenas o Pró-Rodovias e o complexo viário Tancredo Neves. Uma vez que o Pró-Rodovias, nós já temos projetos das rodovias, parte delas já estão sendo licitadas lá pelo DR, e o complexo viário Tancredo Neves Coroa do Meio já está com a ordem de serviço emitida. Já a ponte Aracaju Barra está em fase de elaboração de estudo de viabilidade, por isso que eu não quis aqui colocar o custo estimado dessa obra. Aqui, como vocês podem perceber, é o complexo viário Tancredo Neves Coroa do Meio. Quem já pôde passar pela Expo Enacor viu lá a maquete da ponte estaiada e também do viaduto complexo viário. Essa aqui é a Avenida Tancredo Neves, essa avenida aqui da frente do Centro de Convenções, mais no final, quando ela cruza com a Beira-Mar. Então, vai ser construído um viaduto, né, no cruzamento da Tancredo Neves e a Beira-Mar, e a construção da ponte estaiada, aqui, ligando a Avenida Tancredo Neves e o bairro Coroa do Meio. Né? Então, é uma excelente obra que o governo do Estado está sendo executada aqui na capital. A nova ponte Aracaju Barra, como eu falei, está em estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental, bem como o seu EIA-RIMA e um anteprojeto. A gente estima que ela vai ter uma extensão de aproximadamente 1.500 metros, né, ali pela região da Coroa do Meio, até chegar na Atalaia Nova. E o nosso Pró-Rodovias 3, que vai ter uma intervenção de aproximadamente 250 quilômetros de rodovia em implantação. Concluindo esses 250 quilômetros, a gente passa
de 2.319,82 quilômetros de rodovias pavimentadas, que é o dado atual do Estado, para 2.573,93 quilômetros de rodovias pavimentadas. Como o nosso presidente falou ontem na abertura, nós temos aproximadamente 5.000 quilômetros de rodovias em todo o Estado. Então, a gente, com essa intervenção do ProRodovias 3, a gente ultrapassaria metade da rodovia estadual como rodovia pavimentada. E aproximadamente 168 quilômetros de rodovias para recuperação nesse ProRodovias 3. Bom, gente, como era um período mais curto, não peguei o tempo colonial como o professor Joelson pegou. Essa foi a nossa explanação sobre o nosso rodoviarismo aqui no estado de Sergipe. Eu trouxe mais atualidade, o que é que o nosso governo hoje tem para trazer para o nosso rodoviarismo. Espero que vocês tenham gostado e fico aqui à disposição, eu e o professor Joelson e Anderson, para qualquer pergunta que tiver. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Joelson, ao secretário Igor. Nós temos aqui, apesar do tempo, nós temos somente uma pergunta para o professor Joelson. Pessoal, acho que é a primeira palestra do evento, está meio tímido ainda, a gente recebeu aqui. Professor, o que eu recebi aqui foi o seguinte: o fato de diversos engenheiros estarem no governo do Estado, o senhor acha que contribuiu para o desenvolvimento rodoviário de Sergipe? Bom, isso é evidente, né? Nós tivemos 3 diretores do DR que chegaram a ser governador. A gente queria que fosse até mais do que isso. Então, muitos deles retornaram, inclusive o governador Zé Hollenberg Leite, quem tem mais idade aqui de Sergipe deve ter presenciado, é uma referência de personalidade aqui no Estado. E ele chegou a ser governador e depois voltou como presidente do DR em 2 oportunidades. Isso é uma coisa interessante, né? O cara chegar a ser governador e se sujeitar, vamos dizer assim, aceitar ser diretor-presidente do órgão de volta. Então, isso foi fantástico, não só para ele, mas para o Paulo Barreto também, Menezes, tá? Que foram governadores que chegaram primeiro como presidentes e depois como governador. Acelerou muito o rodoviarismo em Sergipe. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos e passar aqui à mão dos palestrantes o certificado de participação de ambos. Professor Joelson, ora. Nosso presidente Anderson das Neves. O nosso secretário Igor Albuquerque. Papai. O nosso secretário de mesa, Paulo Vinícius. Eu gostaria agora de, após a primeira rodada de palestras, convidar a comissão organizadora, pediu para convidar todos para um coffee break de 15 minutos e retornaremos aos trabalhos. O coffee break será servido aqui no pavilhão do Centro de Convenções e em 15 minutos voltaremos com mais uma rodada de palestras com o tema Desafio do DENIT na gestão da infraestrutura de transporte em cenário de mudança climática e os resultados dos investimentos. Em 15 minutos.